Olá pessoal, vou chamar aqui a formadora, só um instante. Boa noite a todos. Salve, Richard. Boa noite. Salve, Maria. Bom, convidei a Brenda, esperando ela chegar. Olá, Olá, boa noite. boa noite. E prazer, né? A gente tá Prazer. se conhecendo agora. Sim, sim. Deixa eu ver aqui, tem 6 pessoas já. É isso aí. Pois é, então eu já fixei o comentário aqui para as pessoas verem direitinho. Não tá entrando aí todo mundo. Thaisa. E Sei. Richard, todo mundo aí. Tô com a iluminação um pouquinho baixa, mas já já ela melhora. Eu tô com um problema, Não, a tudo luz tá bem. queimando e aí daqui a pouco ela dá uma avivada. Eu tô vendo que tá escuro o meu. Bom, tudo bem. Se você puder só apresentar-nos o tema e aí depois a gente faz uma breve oração para iniciar. Certo. Bom, boa noite, né? Meu nome é Brenda. Faço parte aí do grupo também, apesar de já fazer um tempinho que eu não vou, e aí com a pandemia ficou mais difícil ainda, né? Sou casada, sou psicóloga e sou católica, graças a Deus. E aí hoje, né, o Gerson já veio me pedido para falar sobre esse tema, na verdade, há um tempinho, e eu estava tentando encaixar nos meus horários e deu certo que tenha sido hoje. Então nós vamos falar aí sobre esse assunto, né, a arte de aproveitar as próprias faltas, que particularmente é um assunto que eu também gosto bastante, né? Gosto bastante de estudar. Já havia lido o livro, né? E reler o livro de novo nessa perspectiva que o Jéssica pediu para que eu falasse, e também próximo da Semana Santa, né, próximo aí de um dos grandes acontecimentos da nossa fé, também é sempre bom relembrar e ler o livro. E é isso, né? Espero que vocês gostem, não vou me demorar muito. Certo? Só para o pessoal saber, ó, eu tenho o livro é esse aqui, mas eu acho que tem mais de uma edição. Isso. Deixa eu pegar aqui a Esse minha. aqui é da, esse aqui é da Quadrante, A eu acho que é minha esse. é... O meu tá em PDF, não tenho ele físico, mas É. é. Mas tem uma da Cleopas, eu acho é um livro não muito grande, pequenininho, mas assim, muito rico, né? Sim, sim, tem ele em PDF, né, no blog Alexandria Católica, né, para quem não tem ainda como adquirir, né, tem ele na Amazon também, às vezes tem até promoção. É um livro bom da gente ter, com toda certeza. Sim. Então vamos lá, vamos fazer uma breve oração para que possamos fazer uma santa live, digamos assim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Amém. Espírito Santo, enche os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de E vosso acender amor. neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e Renovareis a face. renovareis a face da terra. Oremos. Oremos, Ó ó Deus, que Deus, que instruísse os instruíste os corações dos corações dos vossos vossos fiéis, fiéis, com a luz do com a Espírito luz do Santo, Espírito fazei Santo. que apreciemos Fazei que retamente apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e e gozemos gozemos sempre sempre de sua consolação, por por Cristo Cristo, nosso Senhor Senhor. nosso. Amém. Inspirai, ó Deus, nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece Para para que vós vós comece termine para vós tudo termine tudo aquilo aquilo que que fizermos. fizermos. Por Cristo Por nosso Cristo Senhor. nosso Senhor. Do Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então, lhe passo a palavra e Só facilitarei para essa eu parte. entender, já continua sendo 1 hora, né, de live no Instagram, não dá para ultrapassar não, né? Eu acho que é 1 hora e meia, sabe? Mas, assim, no limite, né? Mas nada impede de. Não é obrigatório ser 1 hora e meia, né? Mas é 1 hora e meia. Eu acho que agora aumentou para 1 hora e meia. Se eu estiver enganado, o pessoal pode me corrigir nos comentários. Certo, mas acho que não demora muito não, eu sou bem objetiva e assim, o livro, ele também, é importante a gente falar logo nesse começo, ele é um livro também de, como se fosse uma meditação, né? Como a maioria dos escritos de São Francisco de Sales, que foi de onde o autor, né, retirou todo o conteúdo, eles também são de meditação, então o livro, ele, a gente quando lê a arte de aproveitar as próprias faltas, pelo menos a mim, o que remete é como se fosse uma coisa prática, né, como se ele viesse ensinar de forma mais objetiva e prática o que seria isso. O Jéssica está falando que é 2 horas de live, né, mas não vai ser 2 horas não, vai ser rapidinho. Tá? E aí o livro, ele vem realmente como
um conteúdo vasto, teórico, e ele traz também as questões práticas, né? Ele até enumera, e eu gosto muito desse tipo de didática. Gol Teodoro está dizendo que não está escutando nada, mas tu está ouvindo? Tá tudo bem aqui. O pessoal falou mais cedo que estava ouvindo também. Eu acho que é problema, talvez seja um problema particular dele. Certo. Então, vamos lá. Então, o livro, ele vem, né, dessa maneira didática e, ao mesmo tempo, objetiva, mas ele também serve como um livro para contemplação, principalmente quando ele vai falar do aproveitamento das faltas, né? Então, assim, eu vou trazer uma outra forma, porque se eu fosse falar aqui do jeito que ele fala, se estenderia muito, né? Ele praticamente dá mais de 5, 6 pontos em cada tema, né, do que ele vai tratar, e aí ficaria muito extenso. Então, eu trouxe aqui como se fosse um caminho, né? Como se fossem pontos onde a gente deve se atentar nessa questão de aproveitar as nossas faltas. E aí é importante também que a gente fale, né, para quem não conhece o livro, que ele divide o livro em 3 partes, né? A parte 1, ele vai falar sobre o conhecimento das próprias faltas, né, dessa importância que a gente tem que ter de realmente conhecer que somos falhos, que somos fracos. Depois ele vem trazer sobre o aproveitamento dessas faltas, que é de fato que está no título do livro, né? Como é que eu posso aproveitar as minhas faltas? E, aliás, eu pensava que era 3 partes, mas não, só são 2. É porque a segunda é bem extensa, né? Então são 2 partes mesmo. A primeira, do conhecimento das faltas, e a segunda, de como aproveitá-las, né? E aí, eu peguei essas partes e dividi aqui também em pontos específicos, né? Então, para que a gente possa começar a entender o que significa, né, a arte de aproveitar as próprias faltas, né, a habilidade, né, a gente pode trocar também a palavra arte por habilidade de aproveitar-se das próprias faltas, a gente precisa entender primeiro que essas faltas a que ele se refere são as nossas fraquezas humanas, né, também em decorrência do pecado original, mas também por sermos seres imperfeitos. Então, a gente precisa, de fato, colocar isso na nossa cabeça, né, nós somos seres imperfeitos, pecadores, criados à imagem e semelhança de nosso Senhor, mas devido à queda, né, de Adão e Eva, nós nos tornamos esses seres maus, né, seres que pecam, seres que precisam, né, de redenção. E aí, por meio justamente do mistério da redenção, né, que foi a paixão, morte e ressurreição do Senhor, é que a gente tem aí essa oportunidade de nos salvarmos, né? E nessa oportunidade de nos salvarmos, não só a vida espiritual, a vida de oração, a vida de sacramento conta, mas também o aproveitamento das nossas faltas, né? Deus, ele é tão misericordioso que mesmo em meio à nossa fraqueza e ao nosso pecado, ele ainda nos deu a oportunidade de usar dessa mesma fraqueza para irmos até ele, né? De essa mesma fraqueza que nos distancia, ela ao mesmo tempo também pode nos aproximar, desde que desejemos essa aproximação, né? Desde que estejamos dispostos, de fato, a nos arrependermos e a usarmos as nossas faltas a nosso favor e a favor da nossa salvação. Certo? Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender é isso, né? As nossas faltas, elas não são coisas da nossa cabeça, elas não são coisas inventadas, né, pela igreja, porque a gente também tem que levar em conta que para o mundo a ideia de pecado é uma invenção para nos controlar, é uma invenção para nos limitar, e não é bem assim, né? A ideia de pecado, ela parte da fraqueza do homem, ela parte de uma desobediência desse homem, né? Então, é preciso que a gente também conheça e tenha em mente, né, que nós somos seres fracos e que precisamos dessa redenção. E aí ele vem falar, né, sobre a aceitação, né, da nossa fraqueza, das nossas faltas, né? Então, para que eu possa aproveitar as minhas faltas, eu preciso primeiro conhecê-las. De nada adianta, né, eu achar que eu sou imperfeito e eu ficar naquela, tipo, dando voltas, né? Ah, eu sou imperfeito, eu sou fraco, eu sou pecador, mas o que é essa imperfeição, né? É por isso que a gente também, lá no estudo dos temperamentos, também no estudo, até mesmo da questão da contrição perfeita, a gente pede, né, que a pessoa, ela avalie a consciência dela, ela se avalie e ela perceba qual é o defeito dominante dela, porque esse defeito dominante geralmente é o que vai gerar aí essas fraquezas, é por onde vão escorrer aí essas imperfeições, né? Então é importante que você se conheça, conheça os seus defeitos, conheça as suas inclinações más, para que você possa convertê-los em bom, né? Não se muda aquilo que não se conhece. Então, eu não posso me tornar santo se eu não reconheço que eu sou pecador. Se eu não reconheço que eu tenho fraquezas e que para estar neste estado perfeito de santidade, eu preciso mudar, né? Eu preciso melhorar. Então, para aceitar as próprias faltas, né, a primeira coisa que a gente precisa fazer é exatamente conhecê-las, né? Eu preciso saber dar nome, né, saber do que eu sou capaz, saber quais são os meus defeitos e com humildade e reta intenção
eu decido, então, usar essas faltas e esses defeitos para melhorar. Porque também não basta conhecer, né? Inclusive, é muito do temperamento, né, melancólico, e aqui eu não estou fazendo uma crítica, eu estou falando, né, estou descrevendo o que é realmente que provém desse temperamento. É muito do temperamento melancólico ficar se aprofundando nas fraquezas. E é justamente nesse temperamento que a gente vem encontrar também a perfeição em você não se militar a essa melancolia, não se limitar a esses pensamentos ruins sobre si mesmos, né? O melancólico, apesar de ser essa pessoa profunda, né, que remoe muito as próprias faltas, né? Eu vou trazer essa figura do melancólico aqui, porque eu acho que é a mais próxima do que o exemplo do livro vem trazer. Né? Apesar desse melancólico ser essa pessoa, né, que fica ali remoendo muito as suas faltas, que muitas vezes, né, pode até estar acometido por alguma questão de escrúpulo, ele também tem a capacidade, justamente por ser profundo, de conhecer-se tão bem ao ponto de elevar-se, né, ao ponto de fato, usar desse conhecimento da sua imperfeição, desse profundo conhecimento de si mesmo, para se santificar. E um desses exemplos é Santa Teresinha, né, que ela era melancólica, e quem já leu Santa Teresinha percebe que ela descreve as faltas dela de uma maneira que realmente você, para quem a conhece, né, você nem acredita, né? Ela não nomeia os pecados, obviamente, mas ela fala das inúmeras fraquezas que ela tem. E Santa Teresinha, tendo o conhecimento dessas fraquezas, trilhou um caminho para que ela pudesse aperfeiçoar-se e melhorar, que foi a pequena via. Então, eu trago esse exemplo, de novo, né, não para fazer uma crítica, mas para que a gente perceba aí essa aproximação do que o livro mais ou menos vem descrever. Né? Então, eu preciso conhecer os meus defeitos, eu preciso estar disposto a me olhar no espelho e a ver, eu sou esse ser humano fraco, né? No meu caso, eu sou de temperamento colérico, né? Então, eu preciso... no meu caso, lutar contra a ira, lutar contra a raiva, lutar contra a soberba. E se eu nego que eu tenho esses defeitos, eu nego a humildade e eu nego que eu sou fraca. Eu nego que eu sou imperfeita e, portanto, eu nego que eu não tenho defeito nenhum. E como é que eu vou aproveitar desses meus defeitos se eu estou negando? Né? Então, é importante a gente realmente conhecer. E, conhecendo esses defeitos, ter uma reta intenção de não viver sob essa condição. Eu não quero viver sobre os meus pecados. Eu não quero viver sobre os meus defeitos, né? Porque nós não estamos salvos ainda, mas nós temos a oportunidade de diariamente buscar a nossa salvação, seja através do sacramento, seja através de uma vida devota, de uma vida de oração, né? E do distanciamento do pecado. O segundo ponto que São Francisco de Sales traz, e o autor também traz no livro, é nós não nos admirarmos diante das nossas imperfeições. Né? Ou seja, eu me coloco diante do espelho, né, diante de mim mesma, da minha consciência, e eu percebo os meus pecados, percebo as minhas fraquezas, os meus defeitos, as minhas limitações. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou ficar remoendo o quão ruim eu sou, ou eu vou buscar pegar essa minha fraqueza e transformá-la em fortaleza, em virtude, e ir atrás? E trilhar aí esse caminho, né, de santidade. Tu quer falar? Pode falar. O autor até comenta, né, que a gente devemos nos admirar de ficarmos em pé, né? Ao invés de nos admirar quando caímos, né? Porque é uma empresa muito mais difícil, né? Ficar em graça do que... Então, nós devemos nos admirar justamente porque Deus nos sustenta, né? E não devemos nos admirar de nossa fraqueza, porque esse é nosso estado, né? Depois do pecado. Exatamente. E esse exemplo que você trouxe é importante, porque quando a gente olha para a nossa fraqueza, para os nossos defeitos, né, para as nossas faltas, e se admira disso, isso é um amor próprio, isso é egoísmo. Eu ainda não entendi qual é o propósito de aproveitar as próprias faltas. Então, eu não tenho que me admirar do que eu sou capaz de fazer, mas sim da graça que me mantém de pé para que eu não continue a fazer o que eu fazia antes. Né? É isso realmente que ele vem trazer no livro. E aí ele traz, inclusive, um exemplo, né, de uma casa, né? Uma casa não se mantém limpa diariamente, ainda, né, que as pessoas que nela morem façam essa limpeza, né? Ele vai falar de um cômodo, da verdade. Ele não vem falar de uma casa. Ele fala de um cômodo, né? Que um cômodo ele pega poeira, ele pega luz, ele pega as movimentações externas e ele não permanece inteiramente puro e limpo. Quem dirá um ser humano, que é um ser que tem estímulos, que tem capacidades cognitivas, que é movido por emoções, por reações, por sensações, né? Que é uma pessoa que está viva, né? Então, nenhuma garrafa de água que está aqui parada consegue se manter limpa. Se eu não limpo essa garrafa, ela vai ficar cheia de poeira daqui a um tempo. Não vai ficar cheia de poeira hoje, mas ela vai ficar cheia de poeira daqui a algum tempo. E ela não consegue se limpar porque ela é um objeto.
E ela está aqui sem fazer nada, paradinha. E mesmo assim ela se suja. Quem dirá nós, né, que temos aí, que somos seres sensíveis, né, vulneráveis, né, tanto às questões exteriores como às questões interiores também, né? Então, tudo isso que é controlável não se mantém limpo. Quem dirá nós, seres, né, cheios de afetações. E é isso que o livro vem dizer. Então, você não se admira disso, das suas imperfeições, porque você é um ser que é perpassado por diversas questões do seu dia a dia, é perpassado por diversas teorias e é perpassado também pela sua fraqueza. Ele também vem aconselhar, né, que para que a gente possa conhecer as próprias faltas, é preciso também não desanimar, né, diante delas. Então, eu conheço a minha falta, eu não me admiro e eu também não desanimo diante disso, né? Eu não posso parar, eu preciso pegar o que eu vou fazer com tudo isso, né? Porque se eu desanimo, eu me afundo cada vez mais nessas faltas, eu não dou frutos, né? E toda árvore que não der fruto será cortada. Então, eu preciso de fato que isso frutifique, eu preciso de fato que isso se transforme em alguma coisa boa. E ele vem também falar que aproveitar as próprias faltas, né, realmente é um meio de também reconhecer a nossa fraqueza, né? De desapegar-se do amor próprio, de desapegar-se da falsa humildade e da melancolia. Então, aproveitar as próprias faltas, na verdade, é você transformar essa sua fraqueza em um caminho de conversão. Transformar essa fraqueza em um caminho, de fato, de aproveitamento, né? Pegar aquilo que eu tenho de ruim e transformar em bom para a minha santificação. E aí eu até trouxe aqui uma frase de Santa Teresinha, né? Sofro muito, mas será que sofro bem? É uma das coisas que atormenta muito o pecador e o sofredor. A gente sofre demais, a gente sofre todo dia, toda hora, né? Todas as coisas nos afetam demais. Mas será que a gente sofre bem? E o que é sofrer bem? É sofrer sabendo do que se está sofrendo, é sofrer sabendo que esse sofrimento ele pode gerar frutos, né? E isso também faz parte de aproveitar as próprias faltas. Além disso, ele vem trazer também que depois que a gente conhece as nossas próprias faltas, nós precisamos também usar de alguns meios, né, para que a gente não desanime, não desista no meio do caminho. Então, a partir do momento que eu reconheço a minha fraqueza, eu preciso agora buscar os meios para transformá-la em virtude, né, para transformar-me, para mudar diante de Deus. E como é que eu vou fazer isso, né? Primeiro, a gente busca a correção, né? E ele vem dizer, você precisa corrigir-se com calma. E aqui eu trago até mesmo uma questão cognitiva, né? Uma questão mesmo de você buscar fazer um juízo, fazer uma avaliação da sua própria consciência, né? É não confiar demais em seus próprios juízos, não desestimular-se ou maltratar-se tanto, né? Ou seja, diante das minhas faltas, além de não me admirar delas e além de não desanimar, eu preciso buscar agir sobre elas. E uma dessas ações é a correção dessas faltas. E como é que eu corrijo essas faltas? Para nós, católicos, não só a confissão serve como um meio de correção, né, e de purificação e também de absolvição, né, desses nossos pecados. A gente também precisa trilhar um caminho de virtude justamente para que a gente não fique indo à confissão toda hora, todo momento. Né? Então, entenda o que eu estou querendo dizer. Eu não estou querendo dizer que você vai trilhar um caminho de virtude, vai virar santo e não vai mais poder se confessar, não vai mais precisar. Se você conseguir, maravilhoso, né? Ótimo, é isso que nós queremos, né? Ir para o céu e não pecar. Mas a gente sabe que não é fácil. Inclusive, São Francisco de Sales, ele vem dizer o tempo todo, a nossa fraqueza, o nosso pecado, a nossa miséria vai nos acompanhar até a sepultura. Ou seja, até o dia que a gente morrer, ali também estará enterrado o pecador, aquela pessoa que durante toda a vida lutou pela sua salvação. Se ela foi salva ou não, nós não sabemos, porque o juízo é particular. Mas enquanto estamos vivos, nós devemos lutar, de fato, né, para aproveitar as nossas faltas de uma boa maneira, né? Então, corrigir-se com calma, né? E o que é você se corrigir com calma? É você não confiar demais nos seus próprios juízos. E não confiar demais nos próprios juízos não significa que você está escondendo um pecado ou um defeito. Não. É você ter a temperança, né? Ter o equilíbrio naquilo que você está avaliando. Nós somos maus, mas a graça de Deus também nos torna bons. Nos dá, né, a oportunidade de nos purificarmos e nos santificarmos. Então, se caímos, devemos levantar e não ficar ali remoendo, né? Não ficar ali dando de juízes à nossa própria alma, né? Que esse juízo ele seja um juízo raso, não tão profundo e que nos leve a agir e não nos leve a ficar parados, né? Não desestimular-se tanto ou maltratar-se tanto também, porque é o que eu vou falar lá na frente. Isso nos torna, na verdade, mais Judas do que Pedro, né? São Pedro
cometeu, né, o erro de negar a nosso Senhor e Judas de traí-lo. E a gente vai ver lá na frente o que isso custou a cada alma. E aí eu trago aqui a questão de Judas, porque Judas ficou remoendo, maltratando-se ao invés de ir ao encontro da misericórdia. O contrário de Pedro, né? Então eu vou parar, porque senão eu já vou fazer o que eu ia fazer lá no final, que era essa comparação. Ter paciência consigo mesmo e pedir ajuda aos que sabem mais do que nós, né? E é o que eu disse agora há pouco, né? Sofro muito, mas será que sofro bem? E o que é sofrer? É saber padecer, né? A paciência é saber, aliás, desculpa. E o que é paciência? É saber sofrer, é saber padecer. E fazer isso de uma maneira que, como eu já disse lá na frente, né, que frutifique. Então, daí a importância dos sacramentos, da vida comunitária, né, de você ter um grupo de estudos, de você ter amigos virtuosos que vão te ajudar nesse caminho para que você possa, né, contar com esses amigos na hora que você cometer essas faltas e eles possam te ajudar de alguma maneira. A importância também da direção espiritual, né, o diretor espiritual, a gente sabe que hoje é um serviço que está meio escasso, mas ainda existe. E é importantíssimo e seria muito bom que voltasse, porque eu acredito que muitas almas se perdem pelo fato de não ter uma direção certa, né, de não ter alguém que lhe conheça tanto quanto ele mesmo se conhece e possa ajudá-lo. E também a oração, né, que nos faz aí, de fato, aproximarmos cada vez mais de Deus e afastarmos do pecado. O interessante que você falou que nós não devemos nos fiar muito aos nossos juízos, né? E aí isso para mim conecta-se com a própria direção espiritual, né? Porque talvez seja melhor mesmo nos fiarmos ao juízo do confessor ou do diretor, principalmente em casos de pessoas que ficam, sei lá, remoendo demais suas faltas ou que tem algum escrúpulo, alguma coisa do tipo. Então é sempre bom um diretor, né? É o ideal, digamos assim, porque você não se fia nos seus juízos, como você mesmo falou. Exatamente. Você fia de uma pessoa que estudou para aquilo, estudou teologia moral, enfim, entende daquilo por experiência também, enfim. Exatamente, né? Então a direção espiritual até nos salva de cair em outras doenças espirituais mesmo, que é o escrúpulo. E eu acredito que se o escrúpulo ele não for tratado, né, à medida que ele não vai sendo tratado, ele se torna mesmo uma questão grave, né? Assim como a própria tibieza, que é você esfriar demais na fé, né? Então são duas doenças espirituais aí que também são afetadas pelas nossas faltas, né? Se não soubermos bem direcionar essas faltas, a gente pode acabar caindo até entrar em uma dessas doenças que, diga-se de passagem, são doenças espirituais bem difíceis de você se livrar sem o auxílio de uma direção espiritual, como você acabou de falar, né? Outra questão que também nos ajuda a aproveitar as faltas é fazer guerra, né, a esses defeitos e estar pronto para combatê-los, né? Então, não basta só que eu conheça, que eu aceite, que eu não desanime, eu preciso fazer guerra. É aquela questão, você olha para si mesmo no espelho e você diz, você é o meu maior inimigo e eu preciso te combater. Porque se eu não te combater, você vai me vencer. Então, se eu não combato os meus defeitos, eles extrapolam e eles me vencem. E eu me torno uma pessoa obscura, eu me torno uma pessoa cheia, né, de imperfeições, e isso vai transbordando de uma maneira que vai ser insuportável ficar perto de mim mesmo. E lembrar-se da misericórdia de Deus, que está sempre disposto a perdoar quem se arrepende de verdade, né? Então, eu acredito que, dentro de tudo que eu falei, o maior ato também que a pessoa que deseja aproveitar a sua falta pode fazer é lembrar-se da misericórdia de Deus. É lembrar-se que Deus, ele, né, permite que pecamos, lá na frente eu vou explicar isso, mas que ele permite também que a gente trilhe um caminho de volta a ele. E que basta que eu queira, basta que eu tenha a vontade e o desejo de me voltar a ele. Né? Então, lembrar-se da misericórdia de Deus, que está sempre disposto a perdoar quem se arrepende de verdade, dentro dos sacramentos. Né? Então, existe, né, pelo menos antes da pandemia, existiam, né, padres dispostos a confessar, a nos perdoar, né, a nos dar a absolvição dos nossos pecados. Então, a gente precisa aproveitar. É por isso que também, nesse tempo de pandemia, a gente precisa aproveitar. É uma oportunidade de avaliarmos as nossas faltas e, quando pudermos, né, retornar às igrejas, de a gente correr atrás do prejuízo mesmo, assim, falando mesmo nessa linguagem popular. E aí, agora, entrando na segunda parte do livro, né? Essa primeira parte foi como é que a gente pode fazer para conhecer as próprias faltas, né? Entrando agora na segunda parte do livro, que é o aproveitamento das próprias faltas, eu vou trazer realmente em tópicos, né? Como é que a gente pode fazer esse proveito, certo? De todo mal a gente pode tirar um bem.
Isso parece um ditado popular que não é muito validado, mas na verdade ele é validado sim. Se você for observar as suas experiências negativas, com a visão que você tem hoje, com a maturidade que você tem hoje, alguma coisa naquilo de ruim que aconteceu te afetou. Te afetou profundamente e fez com que você mudasse em algum ponto ou transformou a sua vida de alguma forma, né? Então, de todo mal, pode sim se tirar um bem, porque a verdadeira redenção, ela liberta. Então, desse mal, do mal que acontece na nossa vida, né? A gente pode tirar aí uma história de redenção, de libertação, de cura, de perdão, de humildade. E essa redenção, ela nos liberta, certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Com essa questão de você se libertar, né? Através dessa situação ruim que aconteceu. É como eu falei, você vai avaliar as situações negativas da sua vida e o que você fez diante delas que te ajudou a sair daquilo ali e a melhorar. Com isso, você está ali aproveitando uma falta, né? Algo ruim que aconteceu. Não necessariamente, né? O mal, ele vem porque você o provocou, né? Quando ele traz essa questão do mal, de todo mal se pode tirar um bem, ele está falando do mal que nós cometemos, do pecado que a gente faz, que a gente procura consciente, né? Então, buscar, olhar para as suas faltas, tá, eu pequei, eu fiz algo de errado, mas o que eu posso fazer de bom diante disso aqui? E, de novo, eu trago a figura de São Pedro, né? Que negou a Nosso Senhor, fez algo de errado, e o que ele fez, né? Se ele não tivesse se arrependido e ido buscar a misericórdia de Deus, nós não teríamos, né, alguém que cuidasse da igreja, das ovelhas de Cristo, como ele o fez. Ele ficou à frente dos apóstolos, né? Ele foi a linha de frente. Então, imagina aí, os apóstolos assustados naquela época, né, com tudo que estava acontecendo, e também com medo, nós sabemos disso, e eles precisavam de alguém que saísse daquela situação de medo, né? Então, você se imagina aí, amedrontado, caído ali no seu pecado, com medo do que aconteceu, de um mal que aconteceu, né? Que foi tirar Nosso Senhor de nós, do meio lá dos apóstolos, mas precisava de alguém que saísse dessa situação, pensasse além e pudesse, não, eu preciso ir além. Então, eu neguei a Cristo, eu errei e eu vou buscar redimir-me, eu vou buscar me libertar disso. E a partir disso daí, São Pedro, né, foi perdoado e virou, né, o primeiro papa da igreja, né? Então, assim, de todo mal se pode tirar um bem. Além disso, para aproveitar as próprias faltas, a gente precisa alcançar a virtude da humildade. E a humildade, ela nos lembra todos os dias quem somos e do que somos capazes de fazer. É você, de fato, se reconhecer pequeno, se reconhecer fraco, se reconhecer necessitado da misericórdia de Deus, dos sacramentos, da vida social e comunitária com seus irmãos de igreja, que vão te ajudar também com exemplos, né? É você, de fato, também buscar estudar. Então, para isso, a gente precisa se colocar como alguém. A gente precisa sair da posição de pecador que está ali meio que ainda de pé, né? Como se fosse um galo de briga, e abaixar um pouco a crista, estender as mãos para Deus e pedir misericórdia. E exercer a humildade. Senhor, eu não consigo sozinho. Sozinho eu não sou capaz de aperfeiçoar-me, né? E aqui eu trago, inclusive, um testemunho pessoal, né? Quando eu descobri toda essa questão de temperamento na minha vida, eu fiquei, nossa, extremamente vislumbrada com tudo que eu li. E eu amo meu temperamento, apesar de ter muitos defeitos, eu gosto muito de ser como eu sou, né? Eu não sou só o meu temperamento, mas eu gosto muito do meu temperamento, porque ele me ajuda bastante a vencer as minhas imperfeições. Só que eu percebi que eu conhecia os meus defeitos por meio do meu temperamento e meio que eu achava bonito aquilo que eu fazia. E aquilo não estava me santificando. Então, eu precisava me colocar numa postura de humildade, numa postura de alguém doente que precisa de um remédio, que é o que ele vai falar também, né? Aqui no livro, né? Que nós, enquanto pessoas fracas que somos, nós somos pessoas doentes que precisam de um remédio. E esse remédio é a misericórdia de Deus, né? É o aproveitamento dessa doença para que você possa ali, dentro desse caminho, de fato, exercer alguma coisa que possa te fazer o bem. É tanto que até das próprias doenças a gente também pode tirar um bem, né? Também pode tirar um aprendizado, uma lição de vida. E aí o que eu fiz? Eu comecei a fazer o curso do Padre Paulo Ricardo sobre as doenças espirituais. E quando ele vai falar da ira e da soberba, eu fiquei chocada com tudo que ele falou. E eu disse, é isso, eu sou assim. Eu sou uma pessoa soberba, né? Isso já faz um tempo, já faz uns 2 anos. E eu sou uma pessoa que tudo faz com raiva, né? Que tudo faz com ira. E agora, o que eu vou fazer, né? Eu fiquei, assim, tão impressionada que eu passei dias pensando no quão horrível eu era.
no quão pecadora eu era, no quanto mal eu já tinha feito às pessoas e até ao próprio Deus. Porque ele vai falar no curso, né, que o soberbo e o irado, ele quer tomar o lugar de Deus. E aí ele vem falar dessa gravidade de orgulho que é você querer ser Deus. E aí eu me toquei. Meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu não vou pro céu, vou pro inferno, com certeza, queimar-me muito. E aí eu me decidi, só que aí eu não fiquei nisso, né? Eu fiquei, não, eu preciso fazer alguma coisa para mudar isso. E quando você se decide a aproveitar as suas faltas, aí é que elas vêm, assim, aí é que é o que ele vai falar aqui no livro, né? Que são as formas que Deus usa para que a gente possa aproveitar essas faltas. E elas nem sempre são bonitinhas, né? Nem sempre é um caminho bem bonitinho já trilhado, não. Você precisa sofrer um pouquinho para mudar. Sim, só um comentário. Você vê o contraste, né? O humilde, né? Que ele tira o bem das fraquezas dele, ele, de certa forma, ele imita a atividade do próprio Deus, né? Ele imita fielmente a atividade do próprio Deus, né? Que é tirar o mal do bem. Só que, claro, sendo Deus. Mas o soberbo, ele quer se colocar no lugar de Deus sem Deus, né? Então, você vê o contraste aí Exatamente. Da atividade de um homem virtuoso, humilde, e da atividade de um homem soberbo, né? Então, é bem contrastante. Mas é só isso mesmo. E assim, o remédio da soberba é a humildade. E não é fácil para quem se acha, né? Para quem se acha Deus, se colocar abaixo de alguém, não é fácil. E é por isso mesmo que é mais virtuoso e mais bonito, né? Porque você, quando exerce a humildade, não se coloca só abaixo de Deus. Você se coloca abaixo das criaturas, das pessoas, que também são imperfeitas. E para o soberbo, reconhecer que tem alguém mais imperfeito do que, aliás, mais perfeito do que ele, é difícil. Então, é um exercício de fato que transforma verdadeiramente o coração que quer ser transformado, né? E aí, como eu falei, ele vem falar no livro de 3 cajados, né? É assim que ele nomeia, que Deus usa para que possa nos ajudar a aproveitarmos as nossas faltas, que é a correção de Deus, e essa correção ela vem por meio das adversidades da nossa vida, né? Então, muitas vezes a gente está lá no caminho reto, né? Vivendo os sacramentos, vivendo ali a nossa vocação, fazendo a vontade de Deus, as próprias freiras, né, que estão lá no mosteiro, entregando e doando a sua vida, né, pelas almas, entregando a sua vida a Jesus. Também elas passam por adversidades. E essas adversidades, elas podem ser diversas, né? Pode ser uma doença na família, pode ser uma morte de um ente querido, pode ser o próprio adoecimento dessa freira ou dessa pessoa que está ali naquele caminho virtuoso. Sei lá, alguma coisa, né, que acontece que dali você vai precisar tirar um proveito para que você aproveite o que aconteceu. E como é que eu posso explicar melhor? Tem um livro que se chama O Valor das Dificuldades, que é do padre Francisco Fausto. E ele vem falar, né, sobre a beleza que tem uma dificuldade, porque uma dificuldade mostra pra gente até onde a gente consegue ir. E mostra também que muitas vezes sozinhos a gente não vai conseguir. Então, a adversidade, ela nos coloca de frente com a humildade, ela nos coloca de frente com virtudes como a esperança, né, de você não se desesperar. Coloca-nos também de frente com a confiança em Deus, que também é uma das questões que São Francisco de Sales vem trazer como primordial para que você trilhe esse caminho de aproveitar as suas faltas, né, diante de Deus. Então, as adversidades, elas não deixam de ser ruins, mas elas também podem nos transformar, elas também podem nos ajudar a chegar à perfeição. Elas possuem, né, o seu valor se nós soubermos colher os frutos, né, dessas adversidades e viver pacientemente cada uma delas. E eu não vou nem muito longe, não. Essa pandemia, né? É uma grande oportunidade de tirarmos aí vários frutos, assim, tirando as questões políticas, né, que estão envolvidas, que a gente sabe que também estão envolvidas, é também uma grande oportunidade de você aproveitar aí desse mal alguma coisa, né? Estamos privados dos sacramentos, estamos privados da vida comunitária, estamos privados de fazer o que queremos, né, de exercer a nossa liberdade para alguma coisa boa. Então, assim, é uma adversidade que também pede de nós uma resposta. O segundo cajado, né, que ele vem trazer é a própria provação, as tentações. E lembremos aqui que o próprio Cristo, né, passou também pela tentação no deserto, né? Então, a tentação, ela também vem nos mostrar que somos fracos, né? Quando a gente acha que está lá, eu sou o bambambam, vem lá uma tentação. Se você cair nela, caia, mas se levante. E saiba que caiu porque é fraco, né? Então, quem está de pé, que cuide para não cair. A palavra de Deus vem dizer, né? Então, as tentações, elas são, sim, oportunidades de nos mostrar que somos fracos, mas que, se eu venço a tentação, eu me torno forte.
eu me torno virtuoso, né? Eu tô ali um degrau a mais para alcançar aquilo que eu desejo. Então, da tentação eu também consigo tirar um proveito, né? Eu consigo aproveitar ali aquele momento de fraqueza. E aqui é muito importante, inclusive, trabalhar essa questão da própria consciência que eu falei no início, né? De você não ficar remoendo o que você fez de errado, porque não vai adiantar, não vai fazer você voltar no tempo remoer, né? Então, vamos lá, a pessoa tem ali a tentação e ela cai, nem que seja por, sei lá, 5 minutos, depois ela recobra a consciência e volta a si, né? Não deliberou tanto assim. Pode ser que tenha sido um pecado, dependendo do que ela deliberou, mas se ela prontamente correu e saiu daquela tentação e muito mais, correu ao encontro de Deus na confissão, até mesmo para fazer uma oração de reparação, de arrependimento, não tem por que ficar remoendo, né? Você conseguiu vencer a tentação, pronto, agora, próximo, né? Ficar remoendo ali não vai te adiantar muito. E o terceiro cajado que ele vem trazer é a própria indignação de Deus, né? Que permite que pequemos para nos mostrar que só as nossas forças não são suficientes, né? E permite que pequemos para matar o nosso orgulho, né? Para mostrarmos que sem ele não há misericórdia, que sem ele a gente não tem força para sair sozinho do pecado. Uma outra questão que ele traz, né, é também amar a nossa abjeção, né? E aí eu fui pesquisar essa palavrinha difícil, né, que tem no livro, ele dedica um capítulo, não é só a isso, amor à sua abjeção. E abjeção significa estado ou condição que revela alto grau de baixeza, torpeza e degradação. Ou seja, é você se reconhecer esse negócio ruim aí mesmo que você é, né? São Luís vem falar no Tratado da Verdadeira Devoção que nós somos vermes, né? Se não me engano. Quando eu li assim, a primeira vez, eu fiquei, meu Deus, que coisa assim, meio grotesca de falar, né? Para uma pessoa, que a pessoa é um verme. Mas se você for olhar, de fato, nós não somos nada, né? Quando a gente morre e vai para a sepultura, que se você for fazer uma exumação, se você não for, né, um santo que estiver lá com o corpo incorrupto, você tá lá só os restos, né? Só o verme de fato, só o pó, né? Então, amar essa abjeção é reconhecer-se que, como na quarta-feira de cinza a gente celebra, sou pó e ao pó vou retornar. Ou seja, eu não sou muita coisa, eu sou capaz de grandes coisas, mas somente diante da misericórdia de Deus e do, né, florescimento das virtudes dentro da minha vida. Né? Então, amar essa abjeção é isso, é você amar essa fraqueza. Mas amar essa fraqueza não é afagá-la, né? Não é fazer carinhos. Oi, fraqueza, eu te amo. Você é bonita e eu vou te dar, né, aqui, alguma coisinha para incitar você, para que você se revele mais. Então, amar a fraqueza não é afagá-la, né? Não é dar mimos a ela. Não é dar a ela a chance de se apresentar. Porque se a gente dá a chance pela nossa fraqueza, ela se apresenta. Ela se apresenta. E a gente peca. E a gente cai. Isso me lembra muito de São Paulo, né? Aquela que na fraqueza ele era forte, né? Ele dizia que na fraqueza ele era forte. Eu não sei qual era a carta que ele falou isso, mas enfim. Tá me ouvindo? Sim. É que eu tava lendo aqui um comentário. Tu terminou? Eu precisava ter que comentar ainda. Não, eu só comentei isso mesmo, porque isso me lembrou São Paulo mesmo, na fraqueza. Ah, tá certo. Inclusive porque ele vem falar nas próprias cartas que ele vem trazer um itinerário, né, um caminho. Antes dele escrever lá aquela carta que ele disse que combateu o bom combate e tudo mais, ele vem falar, né, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E ele faz um itinerário de como ele se converteu, né, de como ele, de fato, aproveitou-se daquela ruindade que ele tinha para adquirir virtudes, né, e, de fato, deixar que Cristo vivesse nele, né. Também eu acho que foi mais ou menos isso que tu quis lembrar, né. Então, quando eu falo, né, de você amar a sua fraqueza, né, você não vai afagá-la, porque quem ama não faz só coisas boas, né? Se eu amo, eu não vou só dar o que é bom, eu vou também aprender a dar limites, eu vou aprender a corrigir, eu vou limitar, eu vou podar, eu vou fazer com que essa pessoa mude. Eu não vou muito longe, o exemplo que a gente dá é de uma própria criança, né? Os pais, eles amam os seus filhos, mas você vai deixar seu filho fazer o que ele quer? Você vai deixar seu filho tacar o dedinho na tomada? Você vai deixar seu filho brincar num lugar que é alto, que ele pode cair, morrer, se machucar? Não. Ah, mas eu amo meu filho, e se eu tirar ele de lá, você não vai estar deixando de amar, você vai estar apenas guiando, né? Corrigindo. Então, amar a fraqueza é isso, é você não afagá-la, não dar a ela o que ela quer, que é a oportunidade, né, de se mostrar, mas você vai mudá-la, você vai corrigi-la, você vai limitá-la, né?
Outro ponto que também vai nos ajudar nesse caminho, né, de aproveitar as próprias faltas, é você desconfiar de si e confiar em Deus, que é aquilo que eu falei, não confiar nos seus próprios juízos, mas confiar, né, no juízo de Deus. Deus conhece o teu coração, então por mais que hoje você só veja trevas dentro dele, Deus sabe que aí há algo de bom. Deus sabe que desse reconhecimento de fraqueza que você tem, ele pode aí ter a oportunidade de atrair você a ele. E se você disser que quer ser atraído, você vai ser atraído, né? Então, confiar em Deus. E aí ele traz de novo, confiar verdadeiramente, né? Pois só a confiança nos abre a misericórdia. Se eu não confio em Deus, e é por isso que o escrúpulo é uma doença espiritual grave que precisa ser combatida no nosso meio espiritual. Porque o escrúpulo, ele é o quê? É aquilo que a pessoa remói, né? Que ela acha que está errado, e se eu estou enxergando pelo óculos do escrúpulo, eu não estou confiando em Deus, então eu não me abro à misericórdia dele. Eu não deixo que ele haja na minha vida, porque eu estou concentrado em outra coisa, eu estou concentrado em pensar se é ou não pecado, se está ou não certo, né? Então, o escrúpulo, ele nos cega, de fato, diante da confiança em Deus e da misericórdia que Deus tem para nos dar. Por isso que você precisa exercitar a confiança, né? Essa confiança de que eu errei, eu pequei, mas eu vou me confessar e eu vou receber a absolvição e eu vou confiar que eu recebo, eu vou acreditar que eu recebo essa absolvição e que eu estou, né, por hora ali livre daqueles pecados, né, absolvido daqueles pecados. Além disso, né, ele vem falar de alcançar também a virtude da perseverança e da prudência. Ele vem trazer isso, um capítulo para cada um. Ele fala da perseverança e fala da prudência em 2 capítulos diferentes. Mas aqui eu trouxe as duas coisas juntas porque a perseverança é você cair e levantar e perseverar e continuar lutando, né? Nem que seja a sua vida inteira lutando contra o pecado. E a prudência é exatamente você fugir, né, das ocasiões desse pecado, é você buscar ser fiel no cumprimento da vida cristã. Então, a virtude da perseverança e da prudência são virtudes indispensáveis no aproveitamento das faltas, porque elas, tanto a perseverança vai nos fazer prosseguir, como a prudência vai nos fazer recuar quando for necessário. Então, elas têm que andar juntas, né, dentro desse processo. Também ele vem dizer que aproveitar a própria falta também te ajuda a ser mais fervoroso, porque você conhece o quão fraco você é e, portanto, você meio que quer compensar essa fraqueza sendo mais amável, mais dócil a Deus, mais dócil à voz de Deus, né? Então, ser também mais fervoroso, né? Buscar, de fato, esse fervor na vida de oração, na questão do texto, né? De orações, e buscar fazer oração mental, buscar ler livros, né? Para te ajudar a ter mais fervor. Exercitar a contrição e direcionar as forças para o lado certo, né? Ou seja, quando eu falo que, de novo, trazendo aqui o exemplo do melancólico, a pessoa melancólica ela é muito profunda e geralmente ela fixa mais no que ela faz de errado do que ela faz de bom, é exatamente isso daqui. É você direcionar as suas forças para o lado certo. O melancólico, ele é tão profundo e tudo que ele faz, tudo que ele toca com essa mesma profundidade. Mas é preciso que ele direcione essa profundidade para uma coisa certa, né? Para aquilo que pode ser e não para aquilo que já foi. Né? Eu trago esse exemplo para ficar mais claro, mas não só a pessoa melancólica, qualquer pessoa que se fie muito nas suas pautas, ela precisa tirar essa concentração, precisa sair desse meio onde ela está ali o tempo todo remoendo e ir para o outro meio, né? Direcionar toda essa força que ela tem de pensar, o quanto ela é fraca, para pensar em o quanto ela pode mudar e lutar contra essa fraqueza. Né? Então, exercitar a contrição é um desses meios, né, de você direcionar a sua força para o lado certo. Ao invés de ficar aqui me remoendo, eu vou fazer um ato de contrição, nem que seja lendo um ato de contrição já feito ou da sua própria cabeça, né, do seu coração, direcione para o lado certo. Outro meio também é utilizar as próprias faltas, né, para reparar os seus pecados, né, que também é um pouco parte dessa questão da contrição. Lembrar-se, né, que você pode fazer isso, principalmente por quem não faz. Então, usar das minhas faltas como um meio também de reparação. Você vai lá, se confessa e agora você vai rezar em reparação à ofensa que você causou a Deus. E trazendo junto com a sua reparação, a reparação daqueles que não fazem, né? Muitas pessoas ofendem a Deus e não fazem reparação. Então, use também as suas faltas para isso. E fazer a penitência também é um meio, né? Um meio excelente de modificarmos as nossas faltas, né? Porque a penitência, ela vai nos mortificando, ela vai matando em nós aquilo que é ruim e vai acostumando o nosso corpo a sofrer por amor a Deus e a se purificar, né? Então, fazer penitência é um meio prático e físico, né? E bem objetivo de você, de fato,
aproveitar as suas faltas, né? De você estar tanto ali, você está meio que, não é nem purgando, não. Você está ali aliviando, né, o seu pecado, fazendo aquela penitência, né? Aliviando no sentido de você estar ali mesmo, de como se você fazendo um castigo, né? Como se você estivesse, de fato, tendo que fazer aquilo para poder melhorar. E se purificando também. E aí, assim, já para entrar no final, né, da live, buscar exemplos também, né? Imitar os santos que levantaram-se de suas quedas, né? Um exemplo é Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, a gente sabe que vivia uma vida de pecado, né? E a mãe dele rezou bastante por ele, e no momento da conversão ele se decidiu e nunca mais ele voltou ao que ele era antes, né? Então, buscar, de fato, no exemplo dos santos, nem todos tiveram uma vida errada antes, alguns já desde berço, né? Ouviram o chamado de Deus e cumpriram, mas a gente tem aí na história da igreja alguns santos que se converteram, né? E essas conversões devem nos servir de exemplo, né? No próprio livro, ele vem dedicar um trechinho só a Santa Madalena, né? Que deixou o pecado, que pediu perdão e viu, né, ali uma oportunidade de viver uma vida santa e, de fato, viveu. E é uma coisa que é importante, gente. A gente não pode olhar para trás, né? A gente, na verdade, tem que olhar para o nosso passado, agradecendo ao nosso Senhor de termos nos livrado dele, caso ele tenha sido ruim, né? Porque, como eu acabei de dizer, nem todo mundo nasce já, né, com essa tendência ruim e fica ruim. Às vezes a pessoa, na própria infância, se converte, né? E também tem o exemplo de São Pedro, né, que é o que eu vou trazer agora, né, que é o que o Gerson já tinha me pedido para eu trazer. E é engraçado que não é a primeira vez que eu faço essa comparação, né, de São Pedro e Judas, né, do arrependimento de São Pedro e do remorso de Judas, né. E o que é que isso tem a nos dizer? Eu vou trazer aqui um exemplo bem prático, né. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ela me falou que havia cometido determinado pecado. E aí ela veio e ela veio remoendo, né, aquela culpa e tudo mais, muito arrependida. Então, aí eu já vi que ela, de fato, já sabia a gravidade do que ela havia feito e que, pelo menos pelo que ela estava me mostrando, ela estava arrependida, né? Estava com culpa, mas estava arrependida. E aí eu lembro que eu disse isso para ela, olha, eu vou te fazer aqui um exemplo e eu quero que você pense sobre isso. São Pedro e Judas. Ambos ofenderam a Deus, ambos cometeram coisas ruins contra Deus. São Pedro o negou, São Judas o traiu. E nosso Senhor sabia que as duas coisas iam acontecer. E, no entanto, ele ceou com eles, ele lavou os pés deles, ele continuou com eles. Ou seja, primeiro ponto que a gente tem a meditar aqui, Deus não nos abandona. Deus não nos abandona. Por mais que a gente saia, fuja, faça o que for de errado, ele não deixa a promessa dele de lado. Nós sim, deixamos a nossa. Nós sim somos vulneráveis e mudamos de opinião como o vento muda de direção, mas Deus não muda, né? Então, nosso Senhor sabia que seria traído e que seria negado, e ainda assim, ele ceou com eles, ele lavou os pés deles, ele continuou ao lado deles, ele não disse, saia daqui, mas ele sabia. E justamente por saber, ele disse para Pedro, ainda hoje me negarás. E disse também a Judas, alguém aqui vai me trair. Então Deus também nos dá a oportunidade de conhecer a nossa falta. Não porque ele quer nos humilhar, também, para que a gente possa se arrepender. Mas porque ele diz, eu conheço o teu coração e a tua falta, mas eu também te amo e quero te dar a oportunidade de você se arrepender. Então ele olhou para Pedro e disse, ainda hoje me negarás. Do mesmo modo que ele disse, né, para os apóstolos e Judas estava lá, alguém aqui vai me trair. Então ele já sabia e deu também essa oportunidade de os apóstolos conhecerem as suas faltas. E eu ia dizendo isso para a pessoa, né? Ia fazendo o que eu estou fazendo aqui hoje. E aí acontece, né? Pedro nega nosso Senhor e Judas o trai, e aí ele é preso. E aí ficam as duas figuras, né? Pedro e Judas. E é importante a gente entender aqui que não é a mesma situação. Por quê? Porque Pedro se arrependeu, Judas se culpou. E é diferente. Apesar de que, quando você coloca lá a palavra remorso, ele vem trazer que é abatimento da consciência que percebe ter cometido uma falta, um erro, um arrependimento. Ele traz o arrependimento dentro do remorso. Mas remorso não necessariamente é arrependimento. Eu posso me sentir culpada, mas eu posso simplesmente viver com essa culpa a vida inteira. Que foi o que Judas fez. Ele escolheu viver com a culpa. E quem vive da culpa, quem vive remoendo a falta, sem pedir a misericórdia de Deus, não consegue sair dessa roda, né? Você fica o tempo todo remoendo, e o que aconteceu? Ele se matou. Ele ficou tão cego pela sua culpa que ele não enxergou a misericórdia de Deus.
Ele não enxergou nas próprias faltas um caminho para fazê-lo voltar a Deus. E ele se matou, ele se distanciou ainda mais de Deus. Já São Pedro, não. Ele teve o arrependimento. E arrependimento, no dicionário, quer dizer que é uma ação de mudar de opinião ou de comportamento em relação a algo errado que já aconteceu. Então, São Pedro se arrependeu e agiu. Judas, não. Teve remorso, teve a culpa, mas ele se inquietou. Percebe como é diferente as duas coisas? E foi o que eu disse para aquela pessoa. Você quer ser quem hoje? Você quer ser Judas ou você quer ser Pedro? Você vai querer o quê? Você vai querer morrer aí ruminando a sua culpa ou você vai querer amanhã se levantar, tomar um banho e se confessar? E receber o perdão de Deus? E aí foi só isso que eu falei para a pessoa. E é isso que eu trago aqui hoje, né, como reflexão. Aproveitar as nossas faltas é isso, é nos arrependermos delas e fazermos delas caminho, né, ponte, sei lá, tijolo, para nos fazer chegar à santidade, para nos fazer chegar de fato à mudança de fato, à conversão, que foi o que São Pedro fez. Já pensou se ele tivesse se matado também? Quem é que seria o Papa? Claro que haveriam outros, né? Existiam outros apóstolos, outras pessoas se converteram, mas Deus quis que por meio de São Pedro passasse a chave da igreja. Então, além de mostrar que ele acolhe, né, o pecador arrependido, ele ainda faz desse pecador alguém que pode ser mais, que pode ser santo, né? Que foi o que aconteceu com São Pedro. E aí, gente, para finalizar, né, como tudo que começa em Deus também leva a Nossa Senhora. Então, no livro, né, o autor ele vem trazer o último capítulo é como as nossas faltas devem ser aproveitadas também para aumentar a nossa devoção à Santíssima Virgem Maria, né? Então, o que Nossa Senhora tem a ver com o aproveitamento das faltas, né? Eu coloquei aqui como se fossem tópicos também. Maria é nosso porto, ela nos acolhe, ela nos acalma. Então, no momento da nossa falta, a gente se agita muito, a gente, né, fica inquieta, como uma criança que cai e se machuca. E quando essa criança cai e se machuca, ela vai direto para quem? Para a mamãe. E é assim que a gente tem que fazer. Se você cai e se machuca, né, vá diretamente à mãe. E a mãe da igreja é ela, Nossa Senhora. Segundo ponto, Maria é nosso exemplo, né? Ela é a nova Eva, que por meio dos seus sinos abriu a salvação. Então, lembrar-se também que o sim de Maria nos abriu a salvação e a ela também nós devemos ir. Maria é nossa escada que leva a Deus, né? Ela é a nossa medianeira e intercessora, né? Ela é medianeira de todas as graças. Então, se eu não consigo ir diretamente a Nosso Senhor porque eu estou envergonhado, eu vou a ela. Peço que ela interceda por mim, né? Isso é um dogma de fé, inclusive. É dogma já, medianeira? A mediação universal não é. Eu Deixa acho eu que não é perguntar ao dogma. Caio aqui, que ele sabe. Caio? Dogma, medianeira de todas as graças. Não é ainda, ele está dizendo aqui que não é, mas se eu não me engano, tem um movimento para que seja, né? Sim, sim, sim. Então, pronto, É uma gente, não tese, é, né? sim. Mas. Alguns teólogos já sustentam tal tese, essa tese, né? Isso, exatamente. Maria é nossa mãe, né? E a mãe, como eu já acabei de dar no primeiro exemplo, né? Ela acolhe, ela corrige, ela ensina, mas ela compreende, né? A mãe, ela, por mais que ela saiba que ela vai precisar dizer palavras duras para aquele filho, primeiro ela acolhe. Ela meio que prepara, né, o caminho, ela prepara a alma. E é isso que Nossa Senhora faz. E por fim, né, Maria é o refúgio dos pecadores, né? Tem dizendo lá na ladainha de Nossa Senhora. E se eu, enquanto pecador, enquanto a pessoa que comete falta me torna um pecador, eu preciso me refugiar naquela que é o refúgio dos pecadores, que é Nossa Senhora, né? Então, para finalizar, lembremos que nós temos uma mãe, lembremos que além da misericórdia de Deus, além do caminho das virtudes, além do caminho, né, dos sacramentos que nos ajudam também a aperfeiçoar as nossas faltas, nós temos uma outra pessoa que vela por nós, que tem um poder imenso, né, diante de Deus, para também nos ajudar a nos aperfeiçoarmos, que é Nossa Senhora. Então, peçamos também a ela a graça de aproveitarmos bem as nossas faltas. Ela que não conhece falta nenhuma, né, que é imaculada, mas que ainda assim, né, se põe a nos ajudar. E é isso. Sim, inclusive testemunho próprio, há uns anos atrás, quando eu ainda não era católico, né, quando eu estava no erro, Nossa Senhora foi o caminho que me levou à igreja, porque eu comecei a rezar o texto todo dia mesmo, no professando a fé católica, rezando, uma hora eu me converti. Então, Nossa Senhora, ela vela pelos pecadores também, visando justamente trazê-los, né, para a igreja, de volta à comunhão com Nosso Senhor. E a devoção mariana é simplesmente essencial, assim, para a salvação. Sim.
Então é isso. Eu acho que já... Deixa eu olhar aqui. Peraí. Deixa eu ver quantos... deu quase 1 hora. Alguma pergunta, pessoal? Deixa eu ver quem tá aqui. Alguém que tá assistindo aí, alguma dúvida? Dá um tempinho, uns segundinhos aqui para ver se o pessoal... Eu também estou procurando aqui, mas não tem muita pergunta, não. Bom, então, já que não há perguntas, eu irei finalizar. Agradecer já a sua formação, Brenda. Foi muito bom, foi muito boa, assim. Você conseguiu fazer um resumo muito interessante, apesar do tempo, mas muito interessante do livro, né? E espero que essa live possa ajudar as pessoas, né? Possa ajudar as almas, né? Esse é o intuito do nosso grupo também. Então, agradeço de coração a participação aqui e que Deus te abençoe. Então é isso, pessoal. Obrigada também, gente. Obrigada também por ter ficado, né? As pessoas que ficaram aí. Você também, que eu não conhecia, né? Espero que acabe essa pandemia e o grupo possa de novo virar presencial, que a gente possa também se conhecer, né? Então, Deus abençoe também cada um de vocês. E assim, estamos na semana, nos preparando, né, para mais uma Semana Santa. Infelizmente, aqui no nosso estado já foi, né, decretado que haverá, né, a prorrogação do lockdown, então nós não participaremos das celebrações, mas isso não é motivo, né, para não nos unirmos a Deus. Então, que se você pode, mesmo assim, se confesse, né, e dentro da sua casa busque de fato exercer essas virtudes, né, que nos levam aí ao caminho da santidade durante mais uma Semana Santa que a gente vive aí como igreja, né? Sim. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Deus abençoe. Tchau. Tchau, tchau.